Olá, família, graça e paz, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um podcast, né? Nessa série, a Igreja, o Corpo Humano de Cristo. Então, nesse tempo, nós realizamos, né? Vamos dizer assim, esse momento de mesa para compartilhar de testemunhos, né? Relatos, histórias, né? Com irmãos, né? Que foram ali, tiveram experiências com a igreja, né? E esse hoje, então, é nosso último podcast. E nesse último podcast, né, nós temos convidados ilustres, né, irmãos preciosos, né, que vão estar conosco aqui, que é o Eduardo, bem-vindo, Eduardo, e a Cassiele, né, esse jovem casal é isso aí. De irmãos amados, né, que vão estar conosco hoje aqui compartilhando um pouquinho da igreja, um pouquinho de experiências, né, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo, né, de revelações. São pessoas que já, né, apesar da pouca idade, né, já têm experiência, já têm, né, bastante tempo, né, na vida da igreja. E para nós iniciarmos, né, eu gostaria de, né, repetir brevemente, né, Eduardo, começando por ti, como que foi, né, a tua, obviamente já vem de uma família cristã, mas como que foi o primeiro, não contato, mas a primeira consciência que tu teve de igreja, de evangelho, que idade foi, como que foi, né, a tua conversão, esse start, né, com a vida com Deus. Sim. Como que foi isso? Bom, primeiro agradeço aí por ter nos convidado, né, para participar. É uma honra para a gente. Mas assim, como o senhor falou ali, a gente já vem de bastante tempo, né? Meus pais se converteram, eu era muito pequeno ainda. Então, eu tinha lá meus 5 ou 6 anos. Então, fui sempre criado nesse contexto de igreja. Todo domingo ir na igreja, enfim, participando. E aí, comecei a frequentar. Nós fazíamos parte de uma outra igreja, né? Uhum. E participando. Tinha muito a minha avó, né? Que já faleceu, mas a minha avó foi a matriarca da família. Uau. Em relação ao evangelho, né? Ela foi a primeira. Ela foi a primeira, trouxe o evangelho para a família. Uau. Inteira. E praticamente a nossa família toda é cristã hoje, né? Uhum. Então, foi desde pequeno, fui crescendo na igreja, estando inserido neste contexto. E a minha juventude fui crescendo, só que, sabe aquele rapaz que vai na igreja porque os pais, entendi. Sabe? Livre e espontânea pressão. Exato. Então, era mais ou menos isso. Os meus amigos mais próximos de escola, eles não iam, né? Uhum. Frequentando, então acabava que eu ia meio um pouco forçado. E aí foi mais ou menos isso aí até não faz muito tempo, né? Porque o que acontece? Semana passada. Não tão pouco tempo. Mas enfim, até daí passou a minha adolescência, enfim, comecei a frequentar um grupo de jovens, participar, né? Depois aprendi até a tocar violão e participava junto com a juventude da igreja. Mas sempre naquele, sabe? Uhum. Meio termo, sim, sabe? Ia, mas tava, mas não tava. Uhum. E tava indo nessa batida. E aí, quando eu estava aí lá com os meus 18 anos, eu acho, né? Eu conheci essa pérola preciosa. Olha só. Que aí mudou um pouco o meu pensamento em relação a tudo que eu estava vivendo como cristão, né? Então, conheci a Cassiele trouxe para mim um outro caminho em relação a isso e acabei... eu digo que eu realmente comecei a viver uma vida de cristão mesmo depois que eu conheci ela e ela começou a me fazer ser crente, né? Porque antes eu vivi uma vida não tão como deveria. Entendi. Ótimo, que benção. Sério, contigo, como é que foi? Bom, assim como o Eduardo falou, né? Eu também fui inserida assim na igreja, muito nova. Uhum. Meu pai, ele tinha passado por um processo muito difícil, né? E quando eu tinha 7 anos, que foi quando que Jesus encontrou meu pai, né? E eu comecei a ir com meu pai na igreja. E eu via a transformação que estava sendo gerada na vida dele, né? Uhum. A minha mãe ainda não era convertida, ela não conhecia ainda, né? E logo depois eu sempre continuava indo com meu pai, daí já louvava-se na igreja, né? Uhum. E já tinha também as profecias dos irmãos, assim, sobre a minha vida. E já estava experimentando, assim, do amor de Deus mesmo muito nova, né? A partir dos meus 7 anos. Eu sempre fui muito comprometida. Meu pai me ensinou isso. E também sabendo aquilo que Deus estava fazendo na nossa família, sim, né?
Porque a gente veio de um meio onde que nenhum dos nossos parentes eram cristãos. E o meu pai, ele não conhecia, né? Ele não conhecia nada sobre igreja, nunca tinha ouvido falar. A minha mãe era aquela católica não praticante, né? Que só diz, não, eu sou católica, mas não, eu só vou numa missa. E então eu continuei, permaneci ali com meu pai, até eu chegar na idade dos meus 11 anos, né? Quando eu estava com 11 para 12 anos, eu decidi que eu queria me batizar. E daí eu disse, olha, mãe, eu vou me batizar. Daí minha mãe, não, mas é que tu é muito nova. Minha mãe ainda não ia muito, né? Ela ia só esporadicamente, assim, não ia sempre com a gente. Ela disse, não, tu é muito nova, espera quando tu ficar mais mocinha, que tu vai entender melhor. Eu disse, não, mãe, eu já conheço Jesus e eu quero me batizar. Já tinha essa decisão, né? E aquilo, sabe, tocou tão forte nela que ela resolveu se batizar junto comigo. Daí ela disse, não, então eu vou também, eu vou me batizar também. E a partir daquele momento a gente se batizou juntas, e minha mãe permaneceu, continuou indo. E assim a gente permaneceu na igreja, né? Daí logo depois a gente foi inserido em alguns trabalhos dentro da igreja, ali com a minha família. Daí, assim como o Du falou, quando a gente tinha 18 anos, a gente se conheceu, né? Eu era um pouco insistente também com ele, né? Dizendo, não, tem que ser. Não é um pouco insistente. Sim, entendi. Sabe o que eu tô falando, né? Conversando e tal, e aí, vamos namorar? Que namorar? Que mundo que tu tá? Né? Não, vamos orar, vamos fazer isso. Vamos orar. Vamos orar, enfim. Sim. A gente ficou, acho que uns 6 meses, né? Mais ou menos. A gente se conheceu dentro da igreja também, né? Se conhecemos dentro da igreja. Dentro do contexto de igreja. Na realidade, eu era de Pinhal, ela era de Porto Alegre. E aí, uma vez ela veio a conhecer a igreja de Pinhal, foi onde eu tive o primeiro contato com ela. Depois a gente não se falou mais, depois de um tempo a gente começou a conversar. E aí... Sim. Casamos. E aí casamos, exatamente. Foi bem assim. Uau, que benção, né? São os arranjos divinos, né? Para cumprimento de propósito. Gente, então, a gente tem, né, falado nesse tempo, acho que são 7 cartas que a gente ministrou, né? Foram 8 semanas, 2 meses, sobre o aspecto da igreja, né? Sim. Né? Obviamente, vocês estão andando há um breve tempo conosco, né? E nós temos como base, né, a pregação do Evangelho, da graça de Deus, mas nós batemos muito na tecla da identidade, né, que é a questão de ser filho, né, ser filho de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E nesse tempo nós, né, falamos muito sobre a identidade da igreja, né, relacionado ao propósito de Deus. Então a igreja, Paulo vai dizer que ela é a família de Deus e ela é o corpo de Cristo, né? Então existe uma identidade individual nossa como filho, mas existe essa questão da identidade como igreja, né? Então agora eu não sou somente um cristão, não sou somente filho, eu agora sou irmão, né? Eu tenho uma família, eu tenho pessoas para andar junto dentro de um propósito, né? E como que foi para vocês isso, né? Obviamente já vem do contexto de igreja, mas isso na prática, como que era? Vocês viviam isso, já tinham tocado nessa realidade? Claro que isso tudo também vem da revelação da graça de Deus, né? Nós, como nós sempre, né, falamos, né, por nós ter acessado essas revelações, não nos faz melhores do que ninguém, mas é graça de Deus, né? Mas não é porque Deus não nos revelou que nós não vamos falar sobre ela e não vamos viver ela, né? Exato. Mas a minha pergunta para vocês é isso: como que foi isso, né? Vocês começaram a andar conosco, a revelação da graça, revelação dessa identidade de ser filho e o aspecto da igreja, como que, né? Quero ouvir de vocês, vindo, né, de outro contexto, como que isso soa e como que mudou a prática para vocês. Sim. Bom, a gente, como o senhor falou, a gente recém começou, né? Mas podemos dizer que no início desse ano a gente começou assim a frequentar está num nível de frequência maior na igreja, começamos a participar do DNA e de fato isso nos confrontou bastante de início, né? Porque às vezes a gente conversava, né, eu e a Cassiele, a gente falava assim: mas por que será que eles todo domingo é graça, 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 graça? Porque a gente não está acostumado com isso, né? Entendi. A gente não realmente, esse contexto de família, de, sabe, ter isso como identidade da igreja, esse corpo assim, a gente realmente não tinha tido acesso a isso ainda, né? Enfim, e a gente começou a falar sobre isso e até mesmo em casa começamos a discutir sobre isso, enfim. E aí começou a vir uma revelação muito grande da parte de Deus, de todo esse acesso a essa graça, de começamos a entender isso. E isso aí começou a fazer parte da nossa vida. E, de fato, podemos dizer que de 6 meses para cá,
A nossa vida foi totalmente transformada por esse ministério que Deus tem colocado na nossa vida, por estarmos acessando coisas que antes não acessávamos. Posso dizer que até a nossa oração a Deus mudou. Aleluia, olha né? só. Até as coisas que a gente pensava sobre igreja ou como vivíamos, né, nesse parâmetro de igreja mudaram totalmente depois que a gente começou a frequentar aqui com os irmãos, enfim, Sim. a participar desse corpo, né? Aleluia. Isso, e realmente, né, viver como família, né? Que antes a gente não tinha essa revelação ainda, né? A gente ia nos cultos, a gente via os irmãos, mas era terça no domingo. Sim, E passar disso é do maligno. Não, já era demais, né? Sim. No começo até, né? Aí quando a gente começou a fazer o DNA, a gente começou, como o Eduardo falou, a gente foi confrontado com muitas coisas, muitos aspectos, né? Até coisas que a gente não entendia ainda, a gente não tinha essa revelação. E inclusive essa parte aí da família de Deus, né, de estar junto com os irmãos, de estar num lugar onde realmente a gente é impulsionado, né. Eu e Edu até agora no último GC que teve, a gente estava falando, a gente estava vivendo Laodiceia praticamente, né. A gente estava acomodado naquela zona de conforto de ir nos cultos, né, e vamos num sábado, terça-feira se der, numa Santa Ceia a gente vai, compartilha com os irmãos. Sim. E agora está todo dia junto com os irmãos. E tem sido poderoso demais. Tem sido incrível nas nossas vidas. Aleluia. Então, é um aspecto de experiência, né? Todos nós temos experiências. E aí, à medida que a gente vai tendo acesso, né, à revelação da graça, vai tendo acesso à palavra de Deus, e aí o Espírito traz a revelação. Então, o que nós percebemos muito, né, que o Evangelho, ele é, sim, o poder de Deus, como Paulo diz, só que ele vai trazer um resultado de transformação. Outro aspecto também que eu acho que vocês podem nos trazer aqui, o aspecto da juventude de vocês, da idade de vocês, e também conhecer muitos jovens, né, que viviam naquele contexto, num contexto de talvez não acessar uma provisão que já está pronta, e porque sempre tem aquela questão em relação à igreja, né, que a igreja precisa de fazer algo para prender os jovens, para atrair os jovens. Então, o medo de perder, né? O medo de perder para o mundo. Então, vamos fazer algo que atraia mais que o mundo. Só que não é isso, né? Nós não cremos dessa maneira, né? Nós cremos que na provisão. Existe provisão, e quando essa provisão é liberada, ela vai saciar, né? E quando a pessoa é saciada por essa provisão, ela não vai atrás de outra comida, né? Mas, enfim, como que vocês, né, na infância e adolescência, muitos amigos conheceram, não estão mais na igreja, outros estão, como que vocês percebem isso? Na minha parte, assim, eu tinha diversos amigos na igreja que hoje, infelizmente, já não estão mais. Mas é exatamente isso aí que o senhor falou. Acessar, né, essa provisão, a pessoa se alimentar daquilo e permanecer, não porque a igreja está fazendo algo para atrair os jovens, enfim, mas permanecer porque entendeu a mensagem, né? E eu creio que durante ali minha adolescência, enfim, juventude, a gente participava mais da igreja, mais pela uma rotina, sabe? Uma rotina de ir tais dias. Enfim, de fato, quando a gente buscava Deus, a gente sentia a presença de Deus, a gente glorificava a Deus por isso também, mas não tinha essa revelação. Essa revelação, assim, que a gente participa. Para nós, como a gente falou, a gente não está há muito tempo, mas a gente enxerga nos membros aqui da igreja, principalmente na juventude da igreja, que aquilo ali é um estilo de vida. Sim. E a partir dali nada mais importa. Aquilo ali é o que o pessoal vive, né? Então a gente pega muito como modelo isso, principalmente ali da igreja de Atos, né? Que estava vivendo ali todos os dias, enfim, juntos como um corpo, e a gente confessa que quando começou, né, até a gente comenta, né? Quando a gente começou, eu olhei para a Cassandra e falei, mano, a gente não tá nesse pique, né? Não estamos nesse pique, vamos ver o que está acontecendo, porque eu estou me sentindo cansado, o que está acontecendo? Todo dia tem alguma coisa, enfim.
E aí, por vezes, no início, a gente falou, mas de novo, sabe? Só que depois, quando a gente começou a entender o propósito disso, aleluia. e o que estava gerando na Sim. nossa vida, mudou da água para o vinho, assim, principalmente também o nosso relacionamento com Deus, né? Porque hoje ter uma rotina com Deus, né? Enfim, por exemplo, num devocional, né? Nos jejuns que a igreja a gente faz juntamente com todos os irmãos da igreja, né? Enfim, participar dos cultos, dos GCs, isso tudo para nós tá sendo maravilhoso, principalmente para nossa parte espiritual, né? Crescendo bastante o nosso nível espiritual. Glória a Deus. Realmente tem sido incrível, né? Principalmente assim, dos jovens, a gente vê os irmãos novos, né? Às vezes a gente pensava, é o irmão mais velho que vai falar, que vai ministrar, que vai trazer. Sei, e a gente vê ali o pessoal, gurizada, né? Com 15, 12, 13 anos compartilhando a palavra de Deus e liberando vida também, né? E tem sido muito incrível, assim, pra gente. Porque até então, quando eu estava inserida em outro contexto de igreja, eu cantava. E amém. E era isso, né? É que eram as três coisas, eu sempre brinco, né? Eram as três coisas, né? Cantar, pregar e ser porteiro, né? Então, se tu não canta... Eu, no caso, nunca cantei, né? Canto, mas né, eles não me dão lugar aqui. E daí, pregava, também não pregava nada. Então, porteiro não tinha parede, não tinha lugar na igreja. Não, exatamente. E a gente se prendia, né? Eu canto e ponto, né? Eu só vou cantar. Daí, até quando a gente veio aqui, a gente entrou na equipe de voluntários, a gente foi para a recepção, né? Daí eu falei assim para os irmãos, eu falei para alguns amigos, gente, agora virou recepcionista. Então tu tá na porta agora. Eu disse, praticamente isso. Mais ou menos isso, só que diferente. Sim, mas tem sido incrível a maneira que nós estamos aprendendo até com os irmãos também, né? Então, estamos sendo ensinados também, né? Sim. Às vezes até com pessoas mais novas que a gente achava assim, que a gente teria que ensinar, mas não. A gente aprendendo com pessoas mais família, novas. Né? E exatamente. A família, a gente aprende, esse contexto, né? De família. E por que será que hoje, né? Por que hoje não é a nossa experiência, né? Mas é o que se fala, né? É a percepção dos cristãos. Por que os jovens não permanecem na igreja? Eu creio que falta muito o alimento. Entendi. Né? Uma pessoa, para viver, né? Precisa se alimentar. Porque o que acontece? Tu ter um alimento especial para esse jovem, num contexto, de falar de um jeito que eles entendam. Entendi. Porque sem formalidade. Sim. É o feijão com arroz bem feito que falando para o jovem ele vai entender. Acho que isso faz com que eles possam entender. E além disso, né? Comunhão. Isso é uma coisa importante, esse aqui é um ponto. que aqui na igreja a gente faz muito bem, na Rema. A comunhão faz a gente participar junto com os irmãos de vida, exatamente como a Cassiane falou. É de vida, é todo dia, toda hora. Se eu estou passando por um problema, eu te falo meu problema, tu me ajuda a resolver. Ora por mim, eu oro por ti, a gente vai se ajudar como irmão junto. Crescemos juntos, né? Exatamente, vamos crescendo junto. E por vezes não temos essa cultura em muitas outras igrejas, e acaba que fica ali o pessoal mais maduro, o pessoal que já está numa zona teoricamente de conforto, né? Porque já sabe, já viveu, já participou, enfim, há tantos anos já é cristão e já entende, enfim, já permanece. Agora a juventude na qual o mundo está penetrando cada vez mais coisas mundanas, coisas diabólicas, coisas, né, influências ruins, né? Porque hoje olha para o contexto externo da igreja, as influências são horríveis, né? Não tem uma pessoa para o pessoal olhar, né? Claro, se a gente for olhar para o lado cristão, sim, mas no mundo só estão terminando a cabeça do pessoal, da gurizada, com coisas ruins. E se não existe, se não tem a igreja para se manifestar e trazer esse contexto para a vida dessa pessoa, contexto de comunhão, contexto de palavra, um contexto de alimento, acaba que fica muito frágil. Eu acredito que, né, como nós temos falado sobre a questão da igreja, a família, a igreja precisa ser esse ambiente, a família, né? E toda família ela vai ter, né? Ela tem os seus problemas, ela tem as suas dificuldades, mas ela é um ambiente, né, de provisão. A casa ela tem que ser um ambiente de provisão. A gente vê isso na palavra de Deus, né? Que a provisão para os filhos está na casa, não está fora. Verdade. Né? E aí eu preciso entender que os filhos, eles têm os filhos que são mais velhos, os maduros têm os imaturos.
E cada casa ela precisa suportar os filhos imaturos. E como que ele vai amadurecer? Aí é onde você falou, ele vai amadurecer quando ele é alimentado, né? E nós vemos hoje o contexto da maioria, né, das famílias, as famílias são disfuncionais. Às vezes tem o pai e a mãe, né? Muitas vezes não tem a figura do pai, ou, né, é só a mãe. Ou tem a figura do pai e da mãe, mas não tem o quê? Não tem o aspecto da paternidade, não tem o aspecto do propósito, não tem, do encorajamento, do suporte, de, estamos juntos aqui, estamos ali. E a gente vê, então, né, os jovens, adolescentes de hoje, eles foram criados, formados nesse ambiente. Então, eles têm uma necessidade de alguém que dê uma direção, alguém que dê provisão, alguém que, vamos dizer assim, confie neles. Né? Porque cresce ouvindo um tanto de coisa, e às vezes não é porque o pai ou a mãe quer o mal, mas é porque também não tem acesso à revelação. E aí quando a gente joga, vamos pegar assim essa galera para dentro da igreja e acha que eles vão ser de algum jeito, não vai. Então né, uma das principais revelações, né, que Deus tem me dado nesse tempo é isso, né? Que nós somos chamados a gerar filhos para Deus, mas o gerar, ele fala de formar filhos. E não se forma filho de um dia para o outro. Né? Um trabalho. É anos, entende? Então, uma pessoa, um discípulo para ser formado. Se Jesus, né, vamos dizer assim, investiu 3 anos e meio para formar, né, entende? Então, às vezes a gente acha que a pessoa, né, ou seja, o adolescente, isso vale para qualquer idade, mas o adolescente, né, ele converteu, teve uma experiência com o Senhor, desceu as águas, ok, né? Testemunha sua fé publicamente, a gente já quer colocar um peso sobre ele, né? Pronto, 2 meses já quer achar que, né? Exatamente. E daí vai pela coisa aparente, é o cabelo, é o jeito de vestir, coisa. Sim, exatamente. Sim, de fato, eu vi por muito tempo, né? Como tive o privilégio, né, de ter pais cristãos desde quando eu era pequeno, eu tive o privilégio de nascer e não acabar conhecendo em partes esse mundo destruidor, né? Sim. Mas assim, o que eu via, né? Conforme eu ia passando, muita gente entrava, muita gente saía. A pessoa recebia, né? E aí tu tinha que te endireitar primeiro, né? Vai lá, te endireita, né? Arruma teus, você está fazendo isso para te fazer e tal. Faz isso, faz aquilo. A partir de hoje tu se veste assim, faz isso, faz aquilo. Tá prontinha? Beleza, agora tu pode batizar. A pessoa batiza. Ela já batiza exatamente como o senhor falou, com um peso sobre ela, né? E acaba que ela vai pro outro contexto, por exemplo, uma vida no seu trabalho, ou até mesmo na escola, já as pessoas já automaticamente já olham ela de uma outra forma, né? Então isso nesse outro contexto que a gente vivia, isso para eles era bom, porque não, estão te reconhecendo como crente. Entendi. A partir de Era agora, aquela mudança exterior. né? Mudou, né? Exterior, Mudou, estão te reconhecendo como crente. Agora tu é crente. Agora tu é cristão. Então, era muito trabalhado nisso. E o que acontecia? Parecia que o trabalho era feito em cima da areia, sabe? Entendi. Fazia casa em cima da areia, não tinha raiz, né, com fundamento, enfim. E vinha um vento forte, Sim. a pessoa acabava sendo saindo, sendo levada, a casa destruía, Exatamente. né? Não, e como o Eduardo estava falando, era apresentado tantas coisas, né? Tu tem que mudar o teu jeito de se vestir, de andar e não sei o quê. E realmente se esquecia o principal, de apresentar Jesus. E daí a pessoa não tinha aquela mudança interna, né? Sim. Era só a aparência mesmo. Agora eu acho que eu sou crente, estou me vestindo, estou falando igual e ficava ali, né? E realmente não era aprofundado, não se conhecia verdadeiramente assim a Jesus. Sim, é aquele aspecto. Acontece uma mudança, acontece. Só que o que Jesus faz é uma transformação. Exatamente. Né? Então é de dentro para fora. E isso é processo, isso é tempo, né? Isso é experiências, né? Experiências, né? E nós assim temos visto que Deus tem feito, né? Não só nos jovens, no nosso meio, mas as crianças, né? A gente tem reuniões para as crianças, 3 anos, né? 3 anos, 3 a 6 anos, depois 7 a 9, tem os juvenis hoje que estão, né? Ou seja, isso aqui é um processo, né? Então a gente a gente crê que Deus vai nos usar como igreja, né, para transformar o lugar que nos colocou, só que isso é uma construção, isso é um trabalhar, é um investimento, né, não é do dia para a noite. Né? Então aqui é uma questão de
transformação de mentalidade, é uma questão de levar eles a viver experiências com Deus, levar eles a experimentar, né, intimidade com Deus. E claro que a conduta ela é uma consequência. Obviamente, né, a gente fala assim, as pessoas acham que a gente não atenta à conduta. Não, claro que a gente atenta, mas ela é consequência. Ela é consequência. O primeiro é a experiência com Deus, é o coração, e a conduta ela vai acontecer, vai ser depois, vai com ter, certeza. né? Então, né, o Senhor tem nos trazido, isso é uma revelação. Sim. E isso nos gera uma responsabilidade no sentido de quê? De levar o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, de mostrar Jesus. Por quê? Porque as más notícias são muitas, né? Sim. E aí nós somos os portadores das boas novas, da boa notícia. E outro né? aspecto importante, até lembrando assim que o senhor tinha feito a pergunta dos jovens, que muitos saíam, né? Sim. Muitos não permaneciam, é realmente reconhecer que a provisão ela está na mesa, né? Que está no corpo ali, na família. O que acontece? Às vezes o jovem, por vezes, acontecia alguma coisa, né? Cometia alguma coisa ali que não estava de acordo ali com a conduta da igreja, e a primeira decisão era afastar aquele jovem. Daí tirava da mesa, né? Sim. Tirava o jovem da mesa e daí, claro, imagina a pessoa afastada, não tinha vida. Sim. Afastava ali do corpo, das Exato. atividades, da juventude, daí como é que a pessoa ia permanecer? Daí acabava de matar, né? Sim, exato. Não mutilava ali. Exato. É a mesma coisa, não é? Para criar um filho, né? Quando vocês tiverem o filho, vocês vão ver. Não tem como, meu filho, ele fez algo de errado, ok, o que eu vou fazer? Eu vou discipliná-lo. Mas eu vou disciplinar porque eu amo. Sim. Só que eu não posso, então, tirar a comida dele. Não, tu não vai comer. Vou deixar ele passar fome como disciplina. Não, eu vou corrigir ele, eu vou sentar com ele, vou conversar, vou explicar. Se precisar, ok, né? Vai ficar sem jogar bola hoje de tarde. Ok, mas não deixa de amar, não deixa de dar provisão, não deixa de cuidar, ele não deixa de ser filho. Entende? Então eu corrijo, mas eu preciso de manter ele aqui, porque é a única maneira. Porque senão é aquela coisa, né? Eu toco no fundamento. Então, a orfandade, né? A orfandade hoje ela é o principal problema. E ela é um resultado lá do pecado de Adão. Né? Então, ou seja, a orfandade ela traz insegurança. Então, a gente vai ver crianças e adolescentes inseguros. Por quê? Porque eles sempre ficam com aquele medo. Ou seja, de ser desprezado, de ser desqualificado. Sim. E aí a gente vai ver o relacionamento não é do filho para com o pai, é de um funcionário para um patrão. Então, o funcionário é aquela pressão. Cara, se eu não produzir, eu vou ser mandado embora. Sim. Mas ele é filho, ele creu em Cristo, ele é filho, ele está na mesa, ele está na casa. Então, isso aqui que é o fundamento. Esse é o fundamento. Mas aí o filho, se ele errar, ele vai ser ensinado. Mas fazendo assim, a gente vai estar motivando o erro. Nunca. Eu estou dando certeza para ele. Sim. Né? Eu não estou dando aqui dúvida para ele. Né? Se tu bota uma punição, né? O pecado, se tu fizer isso, vai acontecer isso. Se tu fizer aquilo, vai acontecer isso. Se torna como uma regra, né? E aí o pecado é uma regra. Se eu fizer, vai ter isso, enfim. Fica uma coisa muito... a gente sempre falou, né? Até pouco tempo, a gente vivia por obras. Eu tenho que fazer. Então, para mim, por exemplo, né? Foi difícil entender. Foi difícil entender que tá pronto. Como assim eu não tenho que fazer? Assim? Como assim eu não tenho que... Tá, mas tem que orar, mas... Oração, tem que ter ação. Tem que fazer. Fazer a minha parte, Deus faz a dele. Eu faço a minha... eu faço a minha parte e Deus faz a dele, né? Então, confesso que ainda o velho homem, às vezes, ele tenta buscar essas coisas, mas a gente agora tá sendo inserido nesse contexto e eu fico muito mais tranquilo diante das situações, né? Então, quando eu pego, por exemplo, a minha irmã, que é uma adolescente, pré-adolescente, né? 12 anos. Enfim, eu percebo, porque ela me fala, né? Por exemplo, na idade dela, ela tem muitas amigas que se denominam, já são lésbicas, com 12 anos, né? Como é que é aquela lá? Pan, né? Ela fala, sou pan. Eu falei, que é pan? Mano, pan é não sei o quê, tal, gosta de coisas, então essa xícara me ama, eu amo ela. Então, tu imagina o que está sendo inserido para esse pessoal. Imagina se a igreja chega a se omitir disso. Isso aí é bom. Se a igreja se omite disso, o problema vai estar daqui a alguns anos, o problema chega a conta. Né? Chega a conta.
Então, eu creio que cada vez mais a gente vai ter que estar focado. Isso. Trabalhar desde criança, como a igreja tem feito, criança, pré-adolescente, adolescente, juvenil, enfim. Até quando ele chegar lá nos seus 15, 16 anos, Sim. esse crente já está formado. Pode vir um vento, pode vir alguma coisa e ele está pronto. E esse é outro ponto, né, que eu também quero abordar com vocês, o quê? Isso aqui vamos dizer assim, é uma necessidade, é um problema de uma necessidade, né? E aqui é onde precisa de acontecer uma revelação. É nesse relacionamento igreja com o mundo. Uhum. Então, aquilo que nós estamos falando, né? Ou seja, a igreja tem medo do mundo. Não. A igreja, ela foi, né, vamos dizer assim, estabelecida para influenciar o mundo, não para ser influenciada. Só que a influência da igreja agora, ela não pode ser dentro do prédio. Somente. Porque vai influenciar, a luz vai influenciar a luz. Não, a igreja agora, ela precisa de influenciar fora, que é no mundo. Essa família agora ela foi enviada para cumprir um propósito fora, né? Aquele aspecto apostólico que nós falamos sempre, né? Então, eu tenho cuidado, eu tenho amor, eu tenho aqui toda a provisão, mas chega a hora que eu vou ter que ser enviado. E não é aquele envio, né? Você missionar na África, aquela coisa, né? Não tem problema nenhum. Mas eu envio para segunda-feira, lá para o trabalho, lá para a escola, lá para a faculdade, e lá agora eu tenho um propósito a cumprir. Sim. Né? Sal da terra e luz do mundo. Verdade. E aqui é um ponto, né, que o Senhor tem, né, ministrado muito no meu coração, e a gente já tem falado isso também com a igreja, que é essa necessidade de nós nos tornarmos relevantes fora. Uhum. Então, não vou me tornar relevante, por exemplo, lá no teu trabalho, no mercado, não vai se tornar relevante com a Bíblia debaixo do braço. Sim. Não, só um pouquinho, eu preciso de ser qualificado profissionalmente. Eu preciso de ter capacitação para fazer aquilo ali. Com certeza. E aqui que entra, né, uma necessidade de aplicação, de renovação de mente para os crentes também. Porque é aquela coisa. Ou é o conceito de muita gente. Ou eu sou um bom crente, ou eu sou um bom pai, ou eu sou um bom empresário. Não tem como ser os três. Só que o propósito de Deus é os três. Não são vidas separadas, são a mesma, né? Sim. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse aspecto profissional, de excelência, né? Eu sei que vocês dois são formados para também incentivar, né, os irmãos, a igreja, né? A gente não é daqui, mas estamos aqui para um propósito. Então, aqui nós precisamos de ser excelentes em todos os lugares. Uhum. Isso fala de um aspecto profissional também. Mas assim, no nosso caso, né? Por exemplo, até na nossa empresa, né? Quando eu estava na idade ali de decidir o que eu ia fazer na minha vida, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um sonho muito grande de ser médico, né? Então, imagina, né? Aí quando eu estava lá na 8ª série, eu falei, não, vou ser médico. E aí minha mãe, amei, filho, eu amei essa ideia. Que lindo, é isso mesmo. Enfim, quis um vou te médico, vai ser o primeiro médico da família e tal. Falei, isso aí, mãe, vamos lá. Então, entrei no ensino médio com esse pensamento. E aí, enfim, foi indo, chegou o 3º ano, e é o ano da decisão, e agora vai ir, né? Porque a gente viu o trabalho que se tinha, né? Hoje, para ser empreendedor não é fácil, é difícil. Tem trabalho duro. Só que eu estava mais ou menos nesse contexto, de fato, né? Eu trabalho desde os meus 12 anos, então eu trabalhava já com meu pai e com minha família como um todo no supermercado, né, ajudando, enfim, desde os 12. Sim. Então, eu já vivia aquilo, né? Eu estava no ensino médio querendo ser médico porque eu sabia como funcionava. Sim, E aí, era a melhor coisa do mundo, né? Tava lá, prontinho e tal. Minha mãe super animada, já estava vendo para mim apartamento para comprar em Porto Alegre, para poder estudar. Sim. E, enfim, fazer pré-vestibular para passar, tudo pronto. Aí, uma vez, meu pai chegou para mim, nós estávamos trabalhando, eu e ele, estava no escritório fazendo minhas coisas, ele fazendo dele, Eduardo, vamos trocar ideia? Parou assim, virou a cadeira para mim. O seguinte, tem uma coisa para te falar. Eu falei, tá, lá vem, né? É o seguinte, se tu não quiser tocar um negócio aqui, tudo bem, tu tem a tua decisão, vou te apoiar e tal.
mas eu vou vender tudo. Bem assim, porque o meu irmão também não trabalhava na empresa, né? Ah, entendi. Tinha os negócios dele. Sei. Então ninguém tava ali, meu pai, eu não vou tocar isso aqui pra ficar pra... Quem é que vai suceder isso aqui? Sim. Então, aconteceu tudo isso e eu acabei... Não. Daí ele fala, me dá uma oportunidade só. Eu falei, tá, mas que oportunidade? Não, faz faculdade aí de administração, gestão. Se tu não gostar, faz 1 ano. Se tu não gostar, aí tu vai fazer medicina. E aí, acabei começando fazendo faculdade de administração e gestão. E amei, eu amo o que faço hoje, né? Sim. Então, porque realmente eu entendi tudo, o propósito. E uma coisa que eu sempre aprendi também, e hoje, de fato, vivo isso na igreja também, como um todo, né? Eu posso dizer que nesses meses que a gente está frequentando, andando com os irmãos, o padrão de excelência é muito alto, né? Então, eu tento levar isso sempre para nossas empresas, para nossa casa. E a gente sempre aprendeu, desde pequeno, o nosso supermercado, a gente sempre tratou isso, né? O que vocês focam? A gente foca em um cliente se sentir bem na nossa loja, nas nossas lojas. É ter um chão limpo, é ter tudo organizado, um ambiente, né? Um ambiente bom, né? Tu ter um atendimento cordial. Isso que a gente foca, né? Mas vocês têm preço também? A gente tem preço também, né? Tem as ofertas e tal. Mas o foco é esse. E, de fato, o que mais a gente escuta é que as pessoas gostam de comprar porque elas sabem que vão estar ali, vão se sentir bem. Sim. E vão ser tratados com excelência, né? Sim. Então, de fato, claro, né? Como eu falei, são 130 pessoas, não tem como controlar todos, né? Sim, às vezes sim. dá uns problemas. Mas eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente acaba vivendo uma forma de excelência, e isso entra na nossa vida, a gente não aceita mais viver de uma forma ou mediana. Não, a partir de agora é tudo feito de uma forma excelência. Mas, Cassiel, também, né, profissionalmente hoje, como tu te vê dentro desse aspecto, né, de propósito? Sim. Bom, eu segui uma linha diferente do Eduardo, né? Não foi médica, né? Não. Na época, quando decidi fazer direito, né? Meus pais não tinham condições assim, de pagar a faculdade. Até porque é uma faculdade bem cara, né? E eu me lembro que eu fiz o Enem e eu já estava inserida assim, na vida de igreja, né? E eu não tive tanto tempo assim para me dedicar, né? Mas eu estudei, mas não tive assim, porque a gente sempre trabalhava, fazia estágio, ia para a igreja, chegava tarde em casa, então não tive tempo de fazer assim um cursinho como meus colegas, ou até mesmo pagar, né? Não tive condições de pagar um cursinho. Mas fiz o Enem, né? E pela graça de Deus eu consegui a nota exata que precisava ali para me inscrever pelo menos, né? Mas não para conseguir uma vaga ainda. Sim. E eu me lembro que no primeiro semestre, e a minha mãe sempre dizia que eu ia estudar na PUC, né? Eu disse, mãe, tá sonhando alto. Mas tudo bem, amém. Daí eu me lembro que no primeiro semestre eu não tinha conseguido ainda a bolsa, né, da faculdade. E daí a minha mãe, não, mas mesmo assim a gente vai juntar um pouco de cada um da família, né? Meus dindos, e cada um vai dar uma quantia e a gente vai conseguir pagar. E eu me lembro que tinha um tio da minha avó, ele é bem antigo, um tio da minha avó, e ele que deu a maior quantia para pagar o primeiro semestre, né? Só que quando eu estava indo para o segundo semestre da faculdade, esse tio, né, que era o que conseguia pagar a maior quantia, ele faleceu. E eu disse, meu Deus, e agora eu vou ter que trancar a faculdade? Eu não tenho o que fazer. Sim, eu tenho condições. Daí eu disse, mãe, acho que a gente vai trancar. Né? Não, vamos tentar o Credipuc, por exemplo, pagar 50%, vamos tentar um financiamento, né? E tudo que eu tentava fazer nunca dava certo. Eu disse, meu Deus. Eu disse, pô, as portas se fecharam para mim, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Não é da tua vontade, Deus. Não é da tua vontade, então não vou me formar. Bem assim. E eu apavorada, disse, meu Deus. E daí eu consegui, me lembro com a nota do Enem, daí eu me inscrevi, né? Só que a minha nota não era lá essas coisas. E chegou no dia que tinha que entregar toda a papelada. Eu me inscrevi pro ProUni, né? Para quem não sabe, o ProUni ele dá 100% de bolsa, né? Ele estava concorrendo a 100%. Não paga nada. Não paga nada. E no dia que eu fui entregar a documentação, me lembro que era filas e filas e filas, assim. E eu disse, meu Deus, eu acho que não vai dar. E a minha mãe, não, tu vai conseguir. E só tinha 2 vagas. Eu disse, ai, meu Deus, frustração para minha mãe, né? Eu vou ali, frustração. Eu disse, mãe, daí eu peguei e chamei ela, mãe, olha, vou dizer para ti, tem 2 vagas, a minha nota, né? Eu me preparo melhor para o ano que vem. Daí minha mãe, não, fica tranquila, tu precisa só de uma.
Daí eu disse amém, né? Amém. Daí a gente foi e realmente... Tua mãe já tinha acessado a provisão. Não, minha mãe já tinha entendido tudo. Visão Eu que estava ali, profética. eu que estava incrédula, né? E eu me lembro que daí realmente foi algo assim de Deus mesmo, de Deus na minha vida. E eu fui contemplada com essa bolsa de 100%. Uau, aleluia. Consegui a faculdade de graça, pela graça mesmo. Pela graça, de graça, pela graça. E eu me lembro que eu sempre buscava honrar a Deus, né? Eu disse, o Senhor me deu e eu tenho que realmente expressar Jesus aqui dentro da faculdade, né? E nem que fosse nas minhas notas, no meu jeito de tratar os meus colegas, né? E eu me lembro que eu tentava não desleixar, assim, nas notas e tal. Eu sempre tirava as melhores notas dos meus colegas. Mas como tu consegue? Porque eu trabalhava... fazia estágio, ia para a faculdade, também de noite ia à igreja, às vezes chegava de madrugada em casa, tinha pouco tempo ali para estudar e dormir, né? E até para dizer para os irmãos que estão assistindo, né? Às vezes não é fácil, a gente vai estar inserida ali num contexto, a gente vai ver que tem conversas que não é para a gente, sabe? E às vezes a gente vai ser excluído também, mas tentar expressar o amor de Jesus. Eu me lembro que depois vinha colegas, né? Eu quero ir na igreja contigo, me apresenta, Jesus. E ali eu tinha a oportunidade, Deus dava ali a oportunidade de eu falar do amor de Jesus, né? E realmente convidar, fazer uma oração. Não, eu vou estar orando pelos teus pais, pela tua... Eu me lembro que ele chegava às vezes até a mim pedindo oração pelos pais. Ou, minha mãe está doente, mas eu sei, né? Dava o nome, coloca em oração. Eu disse, não, a gente vai estar orando, né? Sim. E é exatamente isso. Nossa, glória a Deus. As oportunidades que Deus nos dá, né? Exatamente. Enfim, para de alguma maneira expressar, né? E aí o nome do Senhor que é, né, glorificado, né? E eu creio muito nisso, né, irmãos? Eu creio que eu tenho aquela brincadeira, né, que eu faço quanto ao kit Adão, né? O kit Adão, né, é pobre, ignorante e feio, né? Então as pessoas acham que o crente tem que ser assim. Sim. Então por quê? Porque se é um crente, né, que ele tem um pouquinho mais de condições financeiras, não, a coisa está errada. Não pode ter, né? Se ele tem uma instrução melhor, se ele tem uma graduação, tem uma profissão, uma coisa, não pode, porque isso aqui vai se desviar, vai perder o coração. Mas se a gente for olhar, né, para o Evangelho, se for olhar para Cristo, a atuação de Cristo, é sempre essa visão de reino, é sempre esse aspecto de grandeza, de excelência, né? Então a gente não vê Jesus curar ninguém pela metade, né? A gente não vê Jesus agora, né, como um pobre necessitado, como foi talvez ensinado para muita gente. Não, ele é o filho, ele tinha a provisão necessária para cumprimento do propósito, né? E a gente vê que isso, né, tudo que hoje expressa Deus é algo que é bonito, é algo que é excelente, é algo que é grande, não para, né, agora no sentido de nós nos vangloriarmos ou nós no sentido de ostentação, não, é para a glória de Deus, né? Tudo que o Senhor nos dá, tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos fez e nos confiou é para Ele, né? Eu acho que a visão da mordomia ela é fantástica, né? Porque não é nossa, é dele. Ele nos dá para, né, administrar. Então, ok, se eu recebi uma graduação, isso aqui não é para mim, né, ter um título, mas é para mim servir a Deus. Porque uma pessoa formada em direito, um advogado, ele tem um acesso, por exemplo, que eu como pastor não tenho. Né? O Eduardo, como administrador lá do mercado, ele tem um acesso que a Cassiane, como advogado, não tem. Ou seja, então, Deus, né, usa isso para que a gente possa acessar a cidade, possa acessar as pessoas. Né? Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E isso é a igreja, essa é a família de Deus. Sim. Porque você imagina, né, se todo mundo ficasse aqui, né, todo mundo fosse, vamos dizer assim, né, ficasse dentro do prédio. Não vai fluir. Não vai fluir, né? Então existe, né? Eu creio muito nisso. Existe um campo de atuação para nós. Existe uma cidade para ser influenciada. Existe pessoas para serem salvas. Só que isso também não pode ser aquele peso, aquela cobrança, aquela coisa. Não, tem que fazer como aquele desencargo de consciência. Não. É o transbordar. Né? O transbordar da família, o transbordar da mesa, né? O transbordar da provisão. Eu agora estou tão alimentado, estou cheio, né, da verdade, estou cheio da graça de Deus, eu vou transbordar lá no trabalho, vou transbordar lá na escola, eu vou transbordar lá. Depois retorno, volto para a mesa, mantenho-me alimentado e vou sendo enviado. E aqui a gente vai influenciando. E aí nós vemos o quê? Né? Para nós finalizarmos, essa estratégia maligna de não, né, de resistir que a pessoa permaneça no ambiente da igreja.
Entende? Eu lembro antigamente que tinha aquela resistência, primeiro, quanto a Deus. Depois a resistência veio né, no sentido de Jesus. Não, Deus sim e Jesus não. Aí depois veio Jesus sim, só que a igreja não. Eu creio em Jesus, tá bom, mas a igreja eu não quero. Uhum. Por quê? Porque a igreja é a família que manifesta o céu na terra. E aí não tem como, né, fazer isso sem estar no ambiente da igreja. Né? A pessoa, para ser salva, não depende da igreja. É Jesus, é o Evangelho. Mas para ela cumprir o propósito dela, né, que é manifestar o céu na terra, que é influenciar, aí sim, somente o ambiente da igreja consegue encorajar, consegue levar ela, né, a estar ali, vamos dizer assim, ser cheio, né? Ser cheio, exato, manter, né, essa constância para quê? Para cumprimento do propósito. Sim. E Satanás obviamente não quer isso, né? Quer tirar a pessoa desse ambiente. De fato, eu vejo muito que, por vezes, assim, né, nossa rotina do trabalho, claro que a gente se foca para fazer o nosso trabalho, mas quando a gente para, por vezes, e olha para o nosso redor, existem muitas pessoas na nossa volta ali que estão só esperando, estão precisando de uma palavra para ser liberta de alguma coisa ou alguma coisa desse tipo. Por vezes eu estava trabalhando e chegava até mesmo funcionários ou até fornecedores ou até mesmo clientes que às vezes venham falar assim e tu via na pessoa que ela não estava bem. Uau. E aí tu inseria o contexto de apresentar Jesus para essa pessoa, apresentar que tem uma solução para o problema. Enfim, essa pessoa por vezes até chorava, né? Então, para a gente ver o nível que estão, porque hoje a gente passa por problemas, né? Porque a gente é crente que não tem mais problema, tem problema, mas a gente sabe como resolver o problema. A gente sabe que está pronta a solução do problema. E essa pessoa, por vezes, não tem acesso a isso, quer resolver com o próprio braço, não consegue. Né? Acha que é dessa forma, enfim, não tem ninguém ali para falar. Né? Então, às vezes, a gente está no lugar certo, na hora certa, para inserir esse contexto para essas pessoas. Aleluia. Né? Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Mas já que vocês falaram que o ambiente da família tem tanto incentivado vocês, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Cassélia aqui. Né? Vocês estão recém-casados, obviamente, né? Sim. Mas sobre a questão de filhos, Cassélia, o que tu... né? Como que tu vê isso? Essa revelação está sendo revelada. Algo começou a ser gerado. Olha que quem vem aqui nesse podcast, quando eu tô... Não, tô brincando, vai lá. Não, mas realmente, né? Antes até de ser inserida assim, assim com os irmãos, né? De andar com os irmãos, a gente tinha aquela mentalidade de... Bom, eu já estava até perdendo esperança. Eu estava dizendo, olha, eu acho que eu não vou ser mãe. Eu acho que eu vou ficar com meus cachorros e tá tudo bem. Né? Realmente, a gente é desestimulado, né? E a gente estava correndo atrás de serviço e faculdade, fazendo isso. Não tem tempo para ter um filho, né? E realmente eu não tinha esse desejo, né? Mas daí a gente é inserido aqui na família. A gente olha, irmão com bebezinho, outra grávida. Um com dois, um com três. Né? Pega no colo e pega o outro. E vai sendo gerado ali um desejo. A gente vê, né? Realmente eu fui feita para ser mãe, né? E eu necessito ser mãe. Aleluia. E daí é algo que Deus tem trabalhado, né? E até mesmo assim no coração dos meus pais, porque antigamente, né? Eles viam muito nessa área profissional. Sim. Não, tu vai se formar, daí tu vai estudar, tu vai conseguir um concurso bom, tu vai passar e tal. Daí depois que tu estiver bem estabilizada, daí sim tu pensa nos filhos, né? Eu tinha aquilo na minha cabeça. Penso ou talvez nem penso, né? Aí já terminou a vida também. Não, quantos anos? Com 40, 50 anos. E hoje eu vejo que é algo que Deus tem trabalhado até mesmo neles, né? Que a minha mãe chegou e disse, olha, tô esperando meus netos. Olha aí, eu disse, olha, Deus tá falando, hein? Parece que Deus tem movido algo, né? Aleluia. E realmente é um desejo que Deus vai colocando nos nossos corações, né? E é algo que a gente vai vendo. E eu já tô assim, eu e Edu, a gente... Olha, eu acho que a gente é o próximo. Os irmãos vão, vai ser mãe. Os próximos, eles amém. Antigamente, né, repreendia. Digo, agora não, amém. Já tá recebendo já. Exatamente. Que benção, que benção. Isso é o propósito de Deus, né? É o propósito de Deus na nossa vida, né? Filhos são flechas, né? Com certeza Deus já está movendo. Amém. Né? Em breve
estarão aí, né, Eduardo? Estava vendo meu esposo também. Aleluia, que bênção. Que bênção, gente, que bênção, né? Poderíamos ficar aqui conversando horas e horas, né? Porque é maravilhoso, né? Conversar sobre o Evangelho e sobre as consequências, implicações, né? Essa transformação de vida, né? Eu sou apaixonado por pessoas, pela transformação que Deus faz, né? Por esse abrir os nossos olhos espirituais. Sim. Que vai acontecendo quando nós vamos nos alimentando, né, da graça de Deus, né? E eu sou muito feliz, né, com vocês, desde o tempo que vocês estão andando conosco, aí são, desde o início, né, eu falei, são presentes, né, pessoas que Deus trouxe para andar conosco, porque nós queremos que há um propósito, né, para se cumprir através de nós, né? E eu creio que aquilo que vocês viveram, né, nesse curto espaço de tempo é só o início, né, daquilo que Deus vai fazer. Vamos ver ainda, né, os filhos vindo, né? Vou apresentar todos eles. Vai ser uma festa, né? Então, né, foi um prazer, né, estar aqui com vocês, né? E vamos compartilhar mais, né, desses momentos, né? Amém. Que são prazerosos, né? E glorificam a Deus. Acho que está só começando nossa vida de igreja aqui, amém, né? Então é gratificante, né? Agradecer também esse pessoal que está nos assistindo, amém, né? É muito bom fazer parte dessa família junto com vocês. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, ficamos por aqui, né? Mais um podcast. Finalizamos a série, né? O Corpo Humano de Cristo, mas o pessoal está pedindo para que continue com os podcasts. Vamos avaliar, né? Estou brincando, vamos fazer sim, né? Maravilhoso. A ideia de fazer o podcast aqui é para que o Evangelho, né, possa ser expresso, né? Quando nós fomos iniciar a série, né, o Senhor ministrou meu coração. A igreja é o corpo de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz. Mas eu acrescentei o humano, né? Por quê? Porque são histórias de pessoas. E às vezes fica sabendo de histórias de pessoas lá, né, de outro lugar, lá de outro lado, a pessoa lá em outro país, outra coisa. Ok, mas nós temos irmãos, né, aqui próximos, né, que tiveram a sua vida impactada e tão impactada que a gente precisa de compartilhar isso, né? Então, nessa série, alguns desses, né, estiveram aqui e assim virão outros, né, testemunhar também daquilo que Deus fez. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast.